Fala aí, galerinha, tranquilidade total? Hoje vamos resolver o quê? Dar continuidade a exercício sobre trabalho. E hoje, em especial, nossa aula é trabalho da força-peso. Então, como eu sou um cara muito maneiro, muito legal, eu vou dar uma revisada muito rápida nisso com vocês. Bom, nós vimos que sempre que uma força atuar no objeto e provocar deslocamento, tem realização de trabalho, tem transferência de energia. Beleza, King? Essa equação aqui é válida quando a força é constante. Então, se eu tenho força constante, tenho deslocamento, tenho realização de trabalho. Mas peraí, King, trabalho da força-peso, quando ele vai existir? Aqui você tem uma bolinha que está a uma certa altura do solo, beleza? E aí, quando eu abandonar essa bolinha, quem puxa ela? King, é a Terra. A Terra exerce a tal da força-peso, né? Isso aí. E aí a Terra atrai ela. Conforme ela vai caindo, o peso é a força que a Terra está fazendo sobre ela, está promovendo o deslocamento. Significa dizer que se tem força e tem deslocamento, tem realização de trabalho. Vamos considerar aqui o seguinte, King, a força-peso não varia com a gravidade? Sim, é verdade. Porque o peso, vou botar aqui para vocês aqui, ó, o peso é massa vezes a gravidade, beleza? Só que na próxima superfície da Terra eu vou considerar que o G é constante, o G não se altera, tá? E aí eu vou dizer para você o seguinte, M vezes G é uma constante, logo o peso também é constante. No lugar do F eu boto quem? O peso, beleza? No lugar do deslocamento horizontal eu coloco o deslocamento vertical. Então o que é F vira P e o que é D vira H. Beleza, King, tranquilo. Então eu posso botar de maneira geral que o trabalho da força-peso é MGH. Tá? King, mas você botou um mais ou menos aqui, né? Sim. Sempre que você tiver um corpo descendo, ele está a favor da gravidade, né? Ou seja, peso e deslocamento estão na mesma direção e mesmo sentido. O trabalho é positivo. Agora, quando um objeto sobe, você tem deslocamento para cima e peso para baixo. Logo, você tem um trabalho negativo. Importante, trabalho positivo e também é chamado trabalho motor, beleza? Trabalho negativo é chamado de trabalho resistente. Beleza aí? Tranquilo? Tudo bem? Bom, para finalizar essa primeira parte aqui, eu não podia deixar de falar sobre um tipo de questão que sempre cai, né, nas provinhas de nono ano, primeiro e até mesmo no vestibular. E o aluno, às vezes, por não saber um pouco a teoria, acaba pecando na hora de marcar a questão e acaba errando. Bom, aqui eu botei uma bolinha de massa M, está num campo gravitacional, que nem está no de cima, e eu botei três caminhos aqui. O caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3. Tá, King? Beleza. Bom, essa bolinha teve o primeiro caminho, que foi desse ponto para o A, depois desse ponto para o B e depois desse ponto para o C. Bom, pensa comigo. A Terra não quer saber como essa bolinha vai chegar até a superfície dela. O importante é que ela venha e chegue até a superfície. Significa dizer que, para a força-peso, não importa o caminho. O importante é chegar. Por isso que, para o trabalho da força-peso, se a massa não muda, se a gravidade não muda, o importante é ter deslocamento vertical, desnível vertical. Então, a força-peso é uma força conservativa. Trabalho de forças conservativas não dependem do caminho, dependem apenas do desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada, beleza? Tá? Então, recapitulando, forças conservativas, o trabalho dessas forças não dependem do caminho, tá? Dependem apenas do desnível. King, me dá um exemplo de uma força aí que quando eu realizo o trabalho, o caminho é importante. A força de atrito. Quanto maior o atrito, maior é o gasto de energia, tá? Então aqui, marotamente, você tem que o trabalho do caminho 1 é igual ao trabalho do caminho 2, que é igual ao trabalho do caminho 3. Porque a altura H entre o ponto de partida e o ponto de chegada é igual para os três. Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos comigo no meu mandona, hein? Questãozinha aqui, ó. Um bloco de massa igual a 7 kg. Tirem os dados do problema, isso é muito importante, tá? É levantado. Peraí, King, se ele foi levantado, significa dizer que ele está indo contra a gravidade, né?
Está subindo e a gravidade está para baixo. Isso aí. Já se ligou nisso aí, já meio caminho andado. Ele foi levado até uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força-peso. Gente, espera aí. O corpo está subindo ou está descendo? King, ele está subindo. Significa dizer, então, que aqui você tem o quê? Uma altura de 10 metros, ele estava subindo. Ok até aí? Beleza? Tudo bem? Significa dizer que o trabalho é positivo ou é negativo? King, pelo que você falou ainda há pouco, aqui vai ser menos mg vezes h. Então vai ficar o seguinte, ó. Massa 7, 7 vezes 10, beleza? Que é a gravidade. 7 vezes 10, vezes 10, não é isso? Vai dar quanto aqui então? Menos 700. Qual a unidade de trabalho? É isso aí. Joule. Você falou isso? Perfeito. Então, Joule, Joule, como você queira chamar. Eu gosto de chamar de Joule. Ok? Ah, Joule. É isso aí, Joule. Então, o trabalho é negativo por quê? Porque esse objeto está indo contra a gravidade. A gravidade está aqui para onde? Para baixo, ok? Até aí. E ele está subindo. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos que vamos então. Aqui nesse exemplo 7, eu queria discutir uma coisa muito interessante com vocês. Até pegando um gancho nisso que nós vimos aqui. Tá? Aqui você tem uma bolinha que está presa a um fio e o tamanho desse fio vale 0,8 metros, ok? Está preso aqui num suporte. Eu vou abandonar essa bolinha. Quando essa bolinha for abandonada, ela vai descrever aqui uma trajetória que é uma circunferência, né? 1/4 de circunferência, não é isso? Desce aqui assim, ó, faz essa trajetória curva. Tudo bem? Ela aqui está num campo gravitacional que vale quanto? 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E eu te faço duas perguntinhas aqui. Uma delas é, qual é o trabalho da força-peso para sair de A e chegar até o ponto B? Aí você fala, King, eu tenho que saber qual é o valor dessa curva aqui. Não. Já esqueceu daqui? Trabalho da força-peso. Não importa o caminho, apenas o desnível. Se você parar para pensar, qual é o desnível vertical entre o ponto A e o ponto B? É exatamente o comprimento do fio, né? É esse cara aqui, ó. Vou até botar aqui, ó. 0,8 metros. Então, o desnível vertical entre o ponto A e o ponto B vale 0,8. E aí você faz o seguinte aqui, ó. O trabalho do peso é positivo porque está a favor da gravidade, beleza? Até que está caindo esse objeto. Então vai ficar assim, ó. 0,2 vezes mgh, né? 0,2 vezes 10 vezes 0,8. Então, 0,2 vezes 10 dá 2. 2 que multiplica 0,8 vai dar 1,6 joules. Então tá aqui. O trabalho da força-peso no deslocamento de A para B depende apenas do desnível vertical entre o ponto A e o ponto B, não dependendo do caminho. Beleza? Beleza, King, tranquilo. Agora me pede também aqui, King, o trabalho da tração, né? Porque quando esse objeto começa a cair, esse fio ele é tensionado, né? Sim, até para poder manter esse objeto fazendo a curva, né? Legal, King. Agora me ajuda aí. A tração, ela faz o tempo todo com o deslocamento. Qual ângulo? Ela faz o tempo todo a trajetória circular que está aqui. A tração faz o tempo todo que ângulo? 90 graus. Até tem um exemplo aqui para vocês, ó. Vocês verem aqui, ó, tá? Ó, aqui tem uma pilha que eu peguei e aqui está exatamente o exemplo, ó. Esse objeto estava aqui, começou a cair. Olhem para esse fio e para essa pilha. Você percebe que o fio forma que ângulo com a pilha? 90 graus. E aí eu comentei na aula passada que forças que formam 90 graus com deslocamento não realizam trabalho. Do ponto de vista energético, não é nem fornecido, nem é retirado o quê? Nenhuma quantidade de energia, ok? Então vou botar aqui bem pequenininho para vocês aqui, ó. O trabalho da tração seria o quê? T vezes D, força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre quem?
a força e o deslocamento, que vale quanto? 90. Isso aqui vale quanto, gente? 0. Então, o trabalho da tração, vou até botar aqui, ó, o trabalho da tração vale quanto? 0. Por quê? Porque a tração o tempo todo forma quantos graus? 90 graus com deslocamento. Beleza daí? Espero ter te ajudado. Próxima aula, exercício de novo. Vem comigo, não me abandona. Valeu!